No mundo ocidental moderno, a ciência e a religião mudaram de lugar em termos do que é considerado realidade, e o que é mais provável apenas uma fantasia. Nos tempos medievais, a religião era considerada a verdadeira realidade fundamental, e a ciência era teórica, um mundo de fantasia dos excêntricos, filósofos e sonhadores. No entanto, houve um tempo em que nenhum dos dois era o caso, e os dois mundos compartilhavam uma harmonia diferente. Kemet, a Terra Negra como os antigos egípcios chamavam sua terra, era um lugar assim. Se alguém simplesmente extrapolar um pouco, e assumir no máximo que eles levaram pelo menos várias centenas, se não vários milhares de anos para desenvolver essa ciência médica sofisticada, então o início da medicina egípcia pode ser empurrado para os primeiros tempos pré-dinásticos, bem antes do início do padrão, que seria por volta de 6.000 a.C., e talvez até antes de 7.000 a.C. Hoje vamos falar sobre o maravilhoso Egito Quemético e as raízes da ciência moderna. Meu nome é Fábio Luciano, e sejam todos muito bem-vindos ao canal Incrível História. Predação da medicina egípcia. A pedra angular da medicina egípcia, por milhares de anos excedeu em muito tudo o que o mundo conhecia naquela época em termos de filosofia clínica, detalhes e sofisticação no tratamento clínico. Os antigos egípcios eram conhecidos por terem praticado cirurgia e medicina do trauma. Obviamente, reunir esse tipo de informação detalhada levaria séculos e séculos, não apenas algumas centenas de anos. Há um período de história de 2.400 anos entre os textos médicos de campo padrão dos antigos egípcios e a medicina de Hipócrates. Como já dito no início do vídeo, se alguém simplesmente extrapolar um pouco e assumir, no máximo, que eles levaram pelo menos várias centenas, se não vários milhares de anos, para desenvolver essa ciência médica sofisticada, então o início da medicina egípcia pode ser empurrado para os primeiros tempos pré-dinásticos, bem antes do início do padrão. Que podemos dizer por volta de 6.000 a.C., e talvez até antes de 7.000 a.C. Novamente, isso se deve ao fato de que a outra maravilha científica da precisão, o calendário egípcio, era altamente sofisticado em termos de dias do ano. Poderia até ser usado hoje, mas sabia-se que estava em operação no ano de 4.236 a.C. O mais famoso médico grego da antiguidade, Galeno, que viveu em meados de 130 a 200 d.C., era conhecido por ter viajado muito e estudado nas escolas de medicina do Egito, e em particular, no templo de Imhotep, em busca de conhecimento médico. Ele escreveu numerosos textos médicos, dos quais apenas 83 sobreviveram à transmissão dos tempos. Sabe-se que os símbolos do lendário médico grego e deus da cura, Asclépio, descendem dessa longa e antiga tradição egípcia. De fato, foi adotado pelos gregos a partir do século VI a.C. Asclepíades da Bitínia estava nesta tradição. Em sua vida, que foi de aproximadamente de 124 a 40 a.C., ele espalhou os ensinamentos no mundo greco-romano e estabeleceu uma influente escola de medicina em Roma. Sua sabedoria e habilidade não apareceram da noite para o dia, pois o conhecimento e os símbolos da medicina, particularmente o caduceu médico, têm mais de 6.000 anos. Bibliotecas e universidades médicas egípcias antigas. Os egípcios escreviam livros de medicina há 5.000 anos. Dos literalmente milhares de papiros médicos que foram escritos, tragicamente, apenas cerca de 10 sobreviveram até o presente. Estes incluem principalmente o chamado papiro Reas, os 2 papiros de Berlim, o papiro médico Carrum, o papiro médico de Londres, o papiro Edwin Smith e o papiro Ebers. O resto foram todos destruídos ou perdidos para a história. Os templos egípcios de aprendizado, que eles chamavam de casas da vida, serviam não apenas como biblioteca e escola de medicina, mas também como templo, seminário e universidade. Esta foi a base das escolas de mistério egípcias, que se espalharam não apenas por todo o Egito Quemético, mas também mais acima no Nilo e no interior da África. Era um sistema extenso e antigo de lojas e ensinamentos que persistiu por séculos, até ser amplamente destruído ou enviado para o subsolo pelos éditos dos imperadores romanos Teodósio I e Justiniano I, nos séculos IV e século VI d.C., respectivamente. Esses papiros médicos revelam que os egípcios, em parte devido à arte da mumificação e à necessidade da medicina do trauma no campo de batalha, possuíam um conhecimento bastante sofisticado de anatomia,
e fisiologia pelo menos 4.500 anos antes dos estudos do sistema cardiovascular, pelo médico inglês Harvey. Diagnósticos e tratamento egípcios. A abordagem egípcia da medicina se assemelhava muito à de hoje. Envolvia um hábil questionamento do paciente, exame minucioso do corpo do paciente, tomada de pulso do paciente, olhar nos olhos do paciente e outras práticas médicas padrão. O sacerdote médico egípcio também usava ervas específicas e fontes bacteriológicas para combater várias doenças. É significativo que os egípcios praticassem uma certa forma de neurocirurgia, conhecida como trepanação ou abertura do crânio. Fisicamente, foi feito com precisão para aliviar dores de cabeça crônicas, epilepsia, e também compressões no cérebro devido a traumas. De fato, o papiro de Edwin Smith é realmente uma coleção de conhecimentos cirúrgicos e anatômicos dos antigos egípcios. Os egípcios dispensavam prescrições e medicamentos para a saúde. Eles desenvolveram ao longo dos anos uma extensa farmacologia de ervas e medicamentos mistos para serem administrados em quantidades prescritas. A ciência da físico-química, novamente em grande parte devido aos requisitos para a mumificação, foi bem desenvolvida. Este, é claro, era o lado físico da ciência da química, conhecida como chemistry. Eles também usavam enemas, supositórios, infusões e envolvimento preciso de feridas. Esses tratamentos, e os numerosos implementos usados posteriormente, foram dispersos e às vezes melhorados em todo o mundo mediterrâneo, e foram desenterrados pela arqueologia moderna. Esses egípcios tinham algum conhecimento de quarentena e do processo de criação de imunidade a certas doenças, por meio de inoculação. Restos arqueológicos, ferramentas e papiros recuperados indicam não apenas que eles possuíam uma variedade de outras subespecialidades médicas, mas que, entre elas, a odontologia era uma arte altamente avançada, mesmo antes do novo império que vigorou de 1552 a 1069 a.C. Os papiros Ebers, Reast, Berlim, Carrum e Smith fazem referências específicas a procedimentos odontológicos. Médicos gregos seguindo os ensinamentos egípcios. Em termos do médico grego Hipócrates, muito do que ele contribuiu foi por meio de transmissão e tradução. Ele nasceu na ilha de Kos, no século V a.C., de uma longa linhagem de médicos de família e sacerdotes de Asclépio, uma seita egípcia, que teve acesso ao conhecimento médico egípcio, refletido no papiro de Edwin Smith, e outros. Ele era claramente um escritor talentoso, professor e clínico de cura que muito contribuiu para a ciência médica. Herófilo, um grego alexandrino do século IV a.C., geralmente acreditado com a descoberta de tomar o pulso cardiovascular. No entanto, os papiros de Ebers e Edwin Smith, datados de 3.500 anos antes, descrevem exatamente a mesma técnica. É mais do que razoável supor que esse grande médico grego teve acesso ao antigo texto médico egípcio chamado Livro do Coração e dos Vasos. Além disso, seu contemporâneo, o outro médico alexandrino Erasístrato, a quem muitas vezes é acreditado o primeiro delineamento da relação entre o sistema nervoso central e seus nervos periféricos, obteve suas informações lendo os antigos textos egípcios. A Biblioteca de Alexandria tinha mais de 700.000 volumes em um ponto, e a cidade era o centro intelectual do mundo antigo. Muitas das técnicas do Egito, e a riqueza de seu conhecimento, só foram superadas nos últimos 2 séculos na Europa. Os egípcios estavam cientes da relação entre a medula espinhal e várias dificuldades das vísceras. Eles tiveram mais de 200 termos anatômicos identificados, dos quais cerca de 100 são encontrados no papiro de Edwin Smith. Eles sabiam sobre deslocamentos da coluna. Eles também tinham um conhecimento sofisticado da localização de algumas funções cerebrais. Costuma-se pensar que os egípcios, por darem grande ênfase ao coração e ao fígado, sabiam muito pouco sobre o cérebro. Isso categoricamente não é verdade. Eles sabiam das funções do cérebro, que a compressão do cérebro em certos locais levava à paralisia de áreas específicas do corpo. Eles conheciam os diferentes níveis ou camadas do cérebro, desde a dura mater externa, até a pia mater no meio, até a aracnoide, situada entre a camada externa da dura mater e a camada interna da pia mater. Eles foram bem específicos sobre isso. Psicologia egípcia, a serpente curadora. O símbolo egípcio da prática médica, a serpente de cura,
foi posteriormente adotado pelos gregos. Estava intimamente associado às suas crenças e práticas psicoespirituais. Os gregos se concentraram principalmente em um aspecto físico e médico, o material de seu conhecimento dos egípcios. Eles tendiam a ignorar, ou talvez não entender os aspectos psicológicos e psicoespirituais mais sutis da ciência e filosofia egípcias. Eles o perderam completamente, ou na melhor das hipóteses, sabiam muito pouco da psicologia egípcia, como os conceitos do inconsciente dinâmico, expressos nas águas primordiais de Nun. O pouco que sabiam da psicologia egípcia e da disciplina psicoespiritual foi relegado às supostas ciências das trevas. O dom grego era uma preocupação com a racionalidade dedutiva e a transmissão seletiva desta para a Europa, especialmente para Roma. Na área da experiência religiosa, eles parecem ter realizado uma espécie de espiritectomia e buscado, pelo menos institucionalmente, separar formalmente ciência e religião. Essa tradição continua até hoje, mas não reconhece que essa serpente de cura abraçou tanto a ciência quanto a religião, ou o espírito. A ciência da Kundalini e suas manifestações em termos de ascensão de energia através do corpo foi amplamente ignorada pelos gregos, além da referência indireta, simbolicamente por meio do caduceu médico. No entanto, esse conhecimento era bem conhecido dos egípcios, principalmente dos sacerdotes egípcios e da família real. Também era conhecido e ensinado nas escolas de mistério de Yoga e Kundalini Yoga, em particular na Índia Dravidiana, do outro lado do mar. Ritmos, números e calendários egípcios. Da matemática egípcia, vieram os primeiros estudos detalhados de geometria e matemática abstrata. De acordo com o incrível historiador, antropólogo, físico e político senegalês Cheikh Anta Diop, os poucos papiros desse período apoiam o fato de que os luminares gregos como Arquimedes e Pitágoras usaram traduções diretas de textos egípcios antigos. Em particular, o papiro de Moscou detalha o conhecimento egípcio de matemática sofisticada. O papiro Hindi mostra que os egípcios conheciam a fórmula exata para o volume de um cilindro, da esfera e do paralelepípedo. Eles calcularam a área de retângulos e quadrados, bem como a relação entre a área de um círculo e seu diâmetro. Eles também estabeleceram as funções básicas de álgebra e trigonometria, incluindo equações quadráticas. Estes são encontrados no Hindi, Berlim, Kahun e papiros de Moscou. O que Cheikh Anta Diop e outros chamam de tradição grega de tradução, aparentemente é o caso também de Tales, Solon, Eudoxo de Cnido, Pitágoras, Platão, Eudoxus, Aristóteles, Enópides e muitos outros. Os historiadores gregos foram aparentemente mais transparentes em relação às suas fontes, como contaram Isócrates, Estrabão, Joséfo, Plutarco, Diógenes e Jámblico, todos escritores e cronistas antigos da época. Heródoto e Diodoro da Sicília lembram continuamente o fato de que os antigos gregos não apenas estudaram, mas tomaram emprestado diretamente suas descobertas dos antigos egípcios. Isso inclui Arquimedes e muito do que é atribuído a ele. Os egípcios implicitamente tinham a noção de um número irracional. O papiro de Moscou fornece, entre outras coisas, a prova de que a famosa descoberta de Arquimedes deve ser creditada aos antigos egípcios. A exatidão do conhecimento de geometria dos egípcios era uma suposição antiga, e só foi deslocada há relativamente pouco tempo, ou seja, nos últimos 300 anos de história. Da tradição grega, supõe-se que a geometria veio para a Grécia, não da Babilônia, mas do Egito. Arqueoastronomia egípcia antiga. Essa percepção do ritmo, que primeiro deu à família humana uma ciência exata da matemática, não se limitou à Terra, aos ciclos da natureza ou à mecânica do corpo. As estrelas, os planetas e as constelações também eram de grande interesse para os antigos. Eles viram os ciclos do rio Nilo refletidos no rio celestial acima, a Via Láctea, e o integraram à sua religião cósmica. O faraó na morte faria a grande jornada em seu barco solar, tornando-se um com os imortais que o precederam. Esta região de estrelas, especialmente as 3 estrelas do cinturão de Órion, era conhecida como Duato, e as estruturas sagradas, especialmente as 3 grandes pirâmides de Gizé e a Esfinge, estão em alinhamento exato com ela. A Esfinge está situada a leste no equinócio vernal. Houve uma correlação extremamente próxima dessas ocorrências astronômicas, em 2500 a.C., durante o que é conhecido por alguns autores como a Era das Pirâmides,
quando se supõe, e aqui deixo bem claro que é uma suposição, que elas tenham sido construídas nesta época. No entanto, por uma nova e sofisticada arqueoastronomia, simulada por computador dos antigos céus da África, os pesquisadores descobriram que também havia uma conjunção exata em 10.500 a.C., quando a esfinge é mais antiga do que parece, e pode ter sido esculpida em calcário por outros desconhecidos. Neste mapeamento dos céus, as duas enormes pirâmides de Dashur aparecem no solo para refletir e estar em alinhamento astronômico com as duas estrelas mais brilhantes da região das Híades. O reflexo dos céus na Terra, o hermético, como acima, assim abaixo, está codificado em seu livro sagrado, o que há no Duat, os textos do caixão, o livro dos mortos, o livro dos portões, e claro, o mais antigo de todos, os textos da pirâmide. Os egípcios queméticos inventaram um calendário de 365 dias por ano, com 12 meses de 30 dias cada, mais 5 dias intercalculados, dedicados aos deuses Osíris, Ísis, Sete, Néftis e Horus. Havia 3 estações, com 4 meses cada, e cada mês tinha 3 semanas de 10 dias. Ele estava fora por um quarto de um dia por ano. A solução não foi o dia bissexto atual a cada 4 anos, mas um ano bissexto a cada 1460 anos. Este calendário sideral estava ligado ao período de tempo que separa 2 ascendentes helicoidais da estrela Sírius na constelação de Cão Maior. Assim, o nascer helicoidal da brilhante estrela Sírius a cada 1460 anos coincide com o nascer do Sol na latitude da antiga cidade de Mênfis. Este calendário sideral estava em uso antes de 4236 a.C. Esta observação atenta do ritmo das estrelas e planetas parece ter sido fortemente entrelaçada na estrutura interna da Grande Pirâmide. Todos os planetas e constelações principais eram conhecidos por eles e escritos em obeliscos, túmulos de pirâmides e megálitos, tanto no Egito quanto além do Egito. Eles previram eclipses solares e lunares, pelo ciclo de Saros, onde a cada 18 anos, 11 e 1/3 dia, a Terra, a Lua e o Sol retornam ao seu alinhamento geométrico exato. No Quênia, em Namoratunga, um sítio megalítico no noroeste do país, há as ruínas de um antigo observatório. Tem 19 pilares de basalto, orientados para certas estrelas e constelações. Eles são exatos e datam de 300 a.C. Existem outras indicações de locais precisos do calendário megalítico da África Oriental, desenvolvidos no primeiro milênio antes de Cristo. Deve-se ter em mente que a influência quemética se estendeu da Índia Dravidiana, pela África e pela Europa. Na Inglaterra, durante o período megalítico, havia uma forte influência egípcia fenícia negra. O modelo para as civilizações megalíticas da Europa Ocidental, de 2000 a 1400 a.C. foi o Egito. Na África Ocidental, os povos Dogon do Mali medieval parecem ter sido observadores atentos das estrelas e constelações. Como os antigos egípcios, eles estavam profundamente interessados na estrela Sírius. Sabe-se que sua tradição tem pelo menos 700 anos, mas pode ser mais antiga do que parece. Os Dogon observaram e traçaram as órbitas das estrelas que circundam a estrela Sírius, mas também revelaram a natureza em comum de uma das estrelas, a Sirius B, ser uma das menores, mas uma das mais pesadas do céu. Esta, por incrível que pareça, esta segunda estrela é invisível a olho nu. Para os Dogon, esta estrela Sirius B é a estrela mais importante e tem implicações religiosas. Os Dogon calcularam as órbitas exatas desta estrela, que eles de alguma forma conheciam como uma estrela pesada. Tudo isso foi supostamente confirmado 600 anos depois, por técnicas modernas de observação celeste. E os povos Dogon documentaram isso antes do Renascimento Europeu. Dados históricos, mitológicos e outros sugerem um contato com o Antigo Egito e povos relacionados, especialmente a 24ª dinastia. Pode ter sido uma descoberta independente por métodos ainda a serem aprendidos. Ou talvez nunca seja conhecido, e novamente, talvez, uma vez que algo significativo seja descoberto pela consciência humana, e depois testemunhado por muitos outros, nunca mais poderá ser completamente esquecido, apenas submerso para ser redescoberto em algum tempo futuro. Digam livremente tudo o que vocês acham sobre todas estas informações nos comentários. Se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Estamos deixando uma playlist fantástica com outros assuntos sobre o Egito do lado esquerdo do vídeo.
A todos um grande abraço, e até os próximos vídeos.